Gente, então só vou fazendo um aquecimentozinho. Eu não sei quantas de vocês já ouviram ou já leram uma confusão. Então, mesmo eu já trabalhando há muitos anos, eu não sei quem não me conhece, então vou já me apresentando. Sou Eunice Jardim, sou ceramista, artista plástica, mais de 20 anos, quase 30, lá se vão. E a gente trabalha, é pigmento, é corante e tal, mas ficava isso na cabeça, aí você ia conversar, dar uma aula, dar um workshop, a pessoa ficava, não, mas isso não é, isso é outra coisa. Bom, e aí eu falei, eu vou, sabe, destrinchar isso, coloquei até numa apostilinha, e gente, tem histórias tão interessantes que se depois vocês quiserem até ver algumas histórias de pigmentos conhecidíssimos que nós vamos falar de corantes, tem uns links bem legais, então a gente vai poder trabalhar. A gente vai falar desse tema, baixo esmalte, underglaze, corante, pigmento. Então vamos lá. Existia sempre uma confusão, principalmente de conceitos antigos, entre pigmento e corante. Uma coisa que todo mundo mais ou menos entrava de acordo era substâncias orgânicas ou não, que davam cor a outras matérias-primas. E isso aí gerava confusão. Por quê? Ah, mas não, isso é pigmento, pigmento não faz isso, corante não faz aquilo, um é de origem animal. No fim, a gente foi chegar à conclusão, vai chegar, né, à conclusão de que todo mundo mais ou menos falava a mesma coisa, mas que tinha muitas semelhanças, pouquíssimas diferenças, tá? Então vamos lá, começando no conceito antigo das antigas civilizações, tá? O pigmento e o corante nessa época, eles eram mais ou menos definidos assim, ou diferenciados. A origem, então, de onde que eles vinham, e o calor. Se ele poderia sofrer alguma interferência do calor e mudar o seu aspecto. Então, chegou-se à conclusão na época, de conceitos antigos, que o pigmento era encontrado na natureza, ok, só que ele poderia ser alterado pelo homem, mas não pelo calor. Então você não poderia aquecer, que você iria perder essa cor, tá? Só o homem interferindo. E esse pigmento, quando ele era trabalhado, principalmente nas civilizações antigas, ele tinha uma cor estável, inalterada, e eu vou ter que ler, viu, gente, porque tem muita informação, mudando só com interferências assim do meio, mas não o calor. A cor não era solúvel, não era translúcida e uma cobertura assim total. Você já passava, cobria o que você queria e pronto. No caso do corante, eles também, orgânico, inorgânico, materiais, óxidos, sais, mas ele precisava ou precisa da cor para ele se fixar. Então, vão já prestando atenção no que a gente está falando. E o corante poderia ser adicionadas outras substâncias, uma cor com a outra, que não iria interferir muito, ele iria dar um outro resultado, diferente do pigmento. E a característica assim, principal do corante, solúvel em água. Já não se falava disso do pigmento. Aí, grandes civilizações, desde o Egito, China, enfim, milenares, trabalhando com isso aí. Os conceitos foram evoluindo conforme o homem foi trabalhando com várias coisas, com a cerâmica, com as cavernas, com os palácios, com as maquiagens das diferentes culturas. Então a gente já vai começar a analisar. Pigmento.
palavra de origem na língua latina, pigmentum, e que eram usados há muitos e muitos anos nas antigas civilizações. Quer dizer, que era facilmente encontrado e que eles podiam manipular, já que o homem faria essa interferência. Hoje em dia, esse pigmento, tanto de origem orgânica, o pigmento, ele vindo de uma origem orgânica, vegetal, ou de seres vivos, mesmo plantas que são seres vivos, ele poderia ser sintetizado, uma coisa que antigamente não ia se imaginar que você poderia sintetizar um produto que vinha de uma planta, etc. Só que aí eles começaram, nos pigmentos, colocar elementos compostos de carbono. Olha só, carbeto, que é um subproduto do carbono, bicarbonato, grafite, pó de diamante, etc. Então eles começaram a sintetizar, a industrializar, a sintetizar esse pigmento, que na verdade é a cor pura, que vem de elementos da natureza, orgânico ou não orgânico, mas que o homem só triturava e etc. E esses pigmentos inorgânicos, que são de origem mineral, tá? Compostos de metálicos, de óxidos, como? Aí vocês vão começar já a lembrar de algumas coisas. Cádmio, se eu falar, caraca, o que é cádmio? Cádmio vai fazer aquela cor amarela, eu vou dar um exemplo. Aquele ônibus amarelo de escola americana, aquele é um amarelo cádmio. Então ele é um pigmento que foi trabalhado para dar aquela cor. O titânio, aquela cor branca da tinta. O azul cobalto, maravilhoso, carésimo, ele é um pigmento que a gente faz tanta confusão. Só que é o seguinte, todos eles insolúveis na água, tá? Então isso é muito importante para vocês irem fixando. Quem chegou agora, o corante é solúvel em água e o pigmento não. E depois nós vamos até fazer uma relação com tinta de porcelana, quem pinta, tá? Então, eu até marquei aqui um negócio super, assim, legal. Antigamente, o tingimento da cerâmica e de joalheria, principalmente na China, eles misturavam o cobalto com tipo de uma lúmina. Então, na China, eles usavam muito, por isso que a gente tem as porcelanas azuis, que era a utilização do pigmento cobalto blue e o branco maravilhoso, tá? Só que em 1807, olha só, gente, já vão começando a sintetizar os pigmentos. Um tal de Louis-Jacques Thénardier, ele começou a sintetizar mais ainda esse cobalto blue, porque já havia um anseio, principalmente já dos pintores impressionistas, pós-impressionistas, de desenvolver uma cor mais legal, do azul, um tom que fosse igual ao azul royal, mas não é igual. O cobalto blue é uma cor maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Ele sintetizou esse pigmento, que era super puro, natural, e ele fez o cobalto blue, uma coisa de acesso, que inclusive na época os pintores como Van Gogh, Renoir, Monet começaram a pôr nas pinturas. Olha que bacana, gente, a gente não tem ideia, quando você vai ver, né? E continuando igual o conceito antigo, sendo os pigmentos mais opacos, com uma cobertura e com tingimento, né, para dar essa cor. Vocês vão lembrar agora a aplicação de pigmento, usado em massas, esmaltes, vernizes, tintas de parede. Quem nunca mandou numa loja de tinta alguém fazer uma cor
específica, porque eu quero aquele tom, subtom. Eles vão lá naquela máquina, põem o pigmento para ser misturado. Ele não é solúvel na água, mas ele vai ser misturado na massa. E essa cor vai se transformar, ok? Aí, quem pinta porcelana já vai mais ou menos saber. No caso da pintura em porcelana, as tintas, eu viajo bastante. E quando eu ia falar, você vê que é o problema de comunicação. Eu ia dar workshop de cerâmica e tal, e eu falava, eu ponho corante, pigmento. A pintura, a tinta de porcelana, ela é um pigmento, porque você na pintura de porcelana, você vai pintar sobre o esmalte, então é pintura sobre, não baixo, sobre o esmalte, o pigmento não dissolve em água, ele não vai se fixar, então você vai precisar de terebentina, óleo mole, copaíba, etc. Vocês veem que quando vai uma pessoa pegar uma tinta de porcelana, ela fica o tempo todo batendo mesmo, chama esbater. Tanto é que eu até trouxe aqui alguns vidrinhos, eu tenho um monte, mas assim, são pozinhos. Olha, esse aqui é o cádmio, tá? Ele é bem, o pozinho é bem grossinho, se você põe na água, ele não vai dar toda aquela plasticidade para você pintar, vão ficar uns resíduos, então por isso que precisa, tá? Aí vem a cereja do bolo do pigmento. O pigmento é um dos componentes dos corantes, porque ele é a cor pura, entendeu? Então a gente já começa, a descobrir. Os corantes, eles já eram usados nas pinturas ancestrais, nas cavernas, porque também vinham de materiais orgânicos ou inorgânicos. Os egípcios usavam no interior dos palácios e nas maquiagens, e o vermelho, o corante vermelho, era muito caro, muito difícil de ser extraído, por isso que ele era para as grandes ocasiões e para os nobres. Os corantes também podem vir dos legumes, das frutas, dos cereais, enfim, ele pode vir de uma série de coisas. E aí nós vamos voltar num corante que todo mundo conhece, que também vem lá de trás, só que não era conhecido como a gente conhece agora, que é o índigo. Vocês já ouviram falar de índigo, né? O tal do índigo blue. Ele é um corante, gente. Ele foi usado nas civilizações, e hoje até grandes culturas, assim, do Mediterrâneo, mesmo da China, que usava tem deserto na China, então eles punham aquelas coisas azuis até para identificação. E grandes culturas hoje, o azul ainda faz parte. Então esse corante vem das anilinas, quer dizer, do anil. Quem nunca pegou um anil, pessoas mais antigas conhecem o anil, que a gente põe na roupa, até para dar chegar ao branco. Olha que louco, você põe o azul para pôr o branco, mas aí você faz aquela baita mistureba, fica tudo azul, e você não consegue depois tirar, porque ele tinge mesmo. E esse corante índigo, que era só usado ali, né? Veio um senhor também, sintetizou, ficando mais conhecido, chegando ao índigo blue. O que é o índigo blue? O azul dos nossos jeans. Ele foi sintetizado em Nimes, numa região da França. Dessa região da Nimes, então onde ele vem? De Nimes, denim. Denim ficou o denim, que caracteriza o índigo blue do jeans, que é o denim. Olha que máximo, a gente está toda hora com corante pigmento, a gente não vai lembrar.
Bom, olha a outra presença que a gente tem, gente, dos corantes na nossa vida. Na gastronomia, principalmente na parte da confeitaria. Não sei se vocês... como a gente usa muita forminha, coisinha de confeitaria, quando eu vou nessas lojas, eu fico parecendo que eu tô na Disney, tá? Voltando. Então, o exemplo da confeitaria. Então, você entra na confeitaria, você vai comprar cortador de biscoito, disso, daquilo, você vê uma seção tudo com uns vidrinhos, são os corantes que não interferem na cor, no sabor, mas mudam a cor de uma massa ou de alguma coisa, de um elemento que eu vou usar na confeitaria, tá? E esse corante, gente, ele pode ser em gel, em pó, em líquido e em spray. Olha como se sintetiza-se um corante, tá? E ele, nesse caso, ele não vai precisar muitas vezes nem do calor. Então, já na cerâmica, o corante, ele já vai ter uma aplicação um pouco já mais estrutural. Na pintura do baixo esmalte ou underglaze, que é o que a gente vai falar, chamado corante cerâmico, tá? Então, nós vamos falar agora, e vai ser uma parte assim fascinante. Tipos de corantes cerâmicos. Corante líquido, corante em pó, corante lápis, corante crayon, estojo de aquarela underglaze ou baixo esmalte. Aqui não sei no Brasil se tem, mas lá fora tem muito. E transfer cerâmico. Aqui, olha, aquarela watercolor underglaze. Gente, isso é o máximo. Eu não tenho, mas eu já vi. É importado, evidentemente. São cores, né? São corantes compactadas. Para você já só misturar um pouquinho da água e você fazer toda essa pintura que seria essa aquarela, por isso chama watercolor, tá? Para você fazer uma pintura bem suave, bem leve, mesmo que você use as cores escuras. Por quê? Uma das características do corante é também dar um pouco de transparência. E você poder mesclar tintas, no máximo, gente. Aí, escolher outro aqui, vou escolher, olha isso aqui então, que vocês vão. Esse é um lápis lead free, quer dizer que ele não vai ter nada tóxico, nada de chumbo. Você pode fazer com esse lápis coisas que você faria com lápis de cor. Olha se... o sombreado, tudo. Olha que coisa mais linda, tá? Então, só para vocês terem uma olhada. E o transfer cerâmico? Na cerâmica deve ser lindo e suave. Sim, Stella, lápis é top. Você vai ver, daqui a pouco eu vou falar. Gente, eu tô pesquisando isso aqui há um tempão. Bom, possibilidades dos corantes cerâmicos. Olha só. Confecção de engobes. O que é engobe, gente? Engobe é um composto argiloso, que vem da argila, em estado líquido, para peças que podem ser cruas, greenware, que a gente fala, que não foram, que ainda estão úmidas, que não secaram, ou peças biscoitadas, tá? O engobe, ele foi o primeiro, gente, primeiro produto usado pelo homem nas peças cerâmicas. Feito, então, essas pinturas que eles usavam antigamente, feito da argila líquida com o corante. Por quê? A argila vai ser dissolvida na água, corante só se dissolve na água, então... Tá vendo como ficou mais claro, gente? Para a gente poder desmistificar tudo isso.
Então, corante para fazer, se vocês quiserem marcar, engobe. Tingir a massa cerâmica. Eu pego uma massa, posso tingir a massa, dando efeitos marmorizados com combinações infinitas. Tingir esmaltes. Eu posso pegar um corante, gostei, tá aqui, não sei o que, tem um esmalte transparente, eu posso pôr e fazer uma combinação. Pintar peças no barro greenware, ou seja, no barro cru, molhadão ou no biscoito. O único ponto que não dá para usar, mas assim mesmo eu já até usei, confesso minha culpa, quando a peça está extremamente seca, a ponto de osso, você puser uma camada muito grossa, ela vai abrir, vai quebrar, entendeu? Então a gente sempre fala, argila no greenware, que é crua, ou no biscoito. Agora vamos às pinturas. Então o que a gente pode fazer com esse maravilhoso corante? Quem nunca ouviu falar? Aquarela. Então você dissolve o corante e você faz aquela pintura, por isso chama-se watercolor, é uma tinta aguada. Você dá aquele efeito como você dá no papel. Então, aquarela, você vai usar o corante misturado com bastante água e vai dar aquele efeito. Uma vez até, gente, eu peguei, era assim, aprendi num lugar que eu pegava o papel, esses papel toalha, assim, passava o corante bem úmido e aplicava. Tudo experiência, viu? Quem quiser fazer, dá um aquarelado, fica maravilhoso. Você pode fazer com o corante superposição de cores, tá? Então você, passei o branco, aí eu vou passar um amarelo, depois eu ponho um verde. Você pode, ele aceita isso. Por isso que o corante é maravilhoso. Eu sou fanática por corante. Tanto é que aqui, ó, vocês já viram esse trabalho. Lembra que eu fiz essa peça aqui, fiz ao vivo, com folhas do meu pezinho de morango, é pintada com corante, gente, ó, superposição de cores, tá? Pintura chapada, eu quero chapar, pintar tudo, aí eu vou pondo camada, só que é o seguinte, você não pode deixar um alto relevo, fazer um negócio muito gordo, você vai passando aos poucos, porque ela pode descamar, tá? Você pode filetar, fazer pequenos traços, acompanhar, fazer desenhos filetados. Você pode pôr o corante com água num aerógrafo, num negócio. Eu já usei até aquelas tinta Flitz, tá? Aí o transfer, que eu vou falar já já, e a própria pintura normal. Você quer pintar e você pode fazer também outra coisa que é muito legal, o esgrafiato. O que é esgrafiado, Denise? Normalmente é você criar desenhos. Você passou em engobe, então você pegou uma peça, passou um engobe, né? Principalmente se uma peça não foi queimada ainda, melhor, né? Porque senão você não vai conseguir. Você passou um engobe nessa peça que não foi queimada ainda. Aí você usa uma ferramenta para você fazer desenhos e você retira aquela parte do engobe que está em cima e você vai ter a parte base, da argila base. Então você cria grandes desenhos, você chama-se esgrafiato. O melhor ponto para a gente trabalhar com o corante, além do úmido, mas que também te dá possibilidades, é o ponto de couro. Ponto de couro é aquele ponto que está firme, mas ele ainda tem um pouco da umidade, ele não está totalmente seco, que você ainda pode manipular a argila, a peça, tá?
vamos só falar daqui a pouquinho dos tipos, porque depois eu vou entrar no que eu quero, que eu deixei para depois. Aí a gente está falando de corante. O corante, ele é para pintura baixa em esmalte, que é o tipo, é o underglaze. Então nós vamos falar os tipos de underglaze. Então você usa, né, na argila úmida, no biscoito, no ponto de couro. No biscoito você pode também usar diretamente. Então eu tenho uma peça aqui, olha, uma peça biscoitada. Eu venho aqui, passo corante, fim de papo, tá? Espero secar, passo o esmalte, tá? Underglaze, baixo esmalte. Nunca deixar uma camada grande, grossa, sempre esperar secar uma camada, se você for passar uma outra cor, etc. Você pode fazer com o corante desenhos com bisnagas, aquelas bisnaguinhas que tem aquela pontinha. Você pode usar pincel, você pode usar esponjado, você pode usar carimbo. Aí a criatividade de cada um vai longe, tá? Falei do watercolor, que são essas tintas que vão ser diluídas na água. O lápis, que vocês viram, Stella, pessoal, o lápis, além de você desenhar, você pode assinar, né, o seu trabalho, a tua pintura, a tua obra, ou fazer uma pintura que é só escrita, você tem facilidade, como às vezes é difícil escrever com o pincel, você escreve com o lápis underglaze. Gente, tudo de bom. Quer dizer, é o corante sintetizado. Crayon. Já dei uma live mostrando crayon. Crayon é quando você quer aquele efeito do jeans. Do giz, aliás, ó, tô com jeans na cabeça. Do giz, que é aquele efeito assim, tipo esfumaçado, que é a característica da pintura crayon, do giz, tá? Só que, tanto no lápis como no crayon, você vai ter um probleminha. Eles são fáceis de sair da superfície. Então, truque, usar um laque, spray de cabelo, ou na hora que eu, por exemplo, consigo, porque já, a hora que você vai pintar, vamos supor que aqui eu desenhei com lápis. Eu não posso, aliás, isso com qualquer coisa de corante, mas principalmente o lápis e o giz, é assim, depositou e tirou. Uma camada boa, você nunca mais vai voltar lá. Uma camada boa do esmalte, pronto. Depois você vai no resto. A mesma coisa vou falar quando você trabalha com corante em pó. Corante em pó. Por quê? O corante em pó, até tem aqui, olha, ele tá meio diluidinho, mas olha, ele dissolve, mas ele fica ainda um pouquinho, ele tem a sedimentação. Então eu vou aqui, jogo a água, tá? Misturo, ó, já dissolveu. Ui, caiu tudo aqui, fiz uma sujeirada. Olha lá, vídeo cacetada da live. Vamos supor, eu venho aqui, olha, ó, e passo, tá? Sobre o biscoito. Ele tá bem. Aqui seria quase um watercolor, gente. Ficou. Adriano, olha, gente. Tá? Vamos supor que essa era a pintura que eu queria fazer com o corante. Espero secar. Quando eu for passar o esmalte, eu não posso vir aqui e já fazer assim, ó. Vocês vão ver que sai até um pó. Ele seca muito rápido. Mesma coisa que o lápis. Venho, deposito aonde primeiro está esse escuro do pó. Deixo, não arrasta o pincel. Você vai fazer a maior sujeira na tua pintura. Com os outros também, mas com o corante em pó é mais complicado. Então, a gente fala depositando, tá bom? Você pode usar, como eu falei, né, o spray ou
como é que eu falo? Aerógrafo. Ele vai dar um efeito de pintinhas, vai ficar muito legal. Já fiz muita coisa com isso. E o líquido, para mim, não estou fazendo, eu vou até tampar, não estou fazendo propaganda de ninguém. Corante líquido, a gente fala envasado. Ele vem já numa característica bem líquida, ó. Você coloca numa vasilhinha, tá? Vou pôr aqui um pouquinho. Vou pôr aqui, ó, um pouquinho de água. Gente, ó. Aí venho aqui e já passo. Bárbaro, né, gente? Ai, obrigada com esses corações. Olha, aí o que eu quero agora passar para vocês que é mais legal? Me arrependi, errei, fiz tudo, deu uma zebra. Eu venho aqui, molho. Eu posso tirar, ó, porque ele é solúvel em água. Agora, se eu tiver textura, aí o que vai acontecer? Se eu passo aqui nessa textura, Maria da Leste falou, eu gosto deste. ó, olha esse azul, tá na textura, certo? Eu vou ter que ter mais força para tirar, tá vendo? Ele entra e ele faz o sombreado, se eu quiser. Tá? Para eu tirar tudo, eu vou sofrer, mas eu tiro, ó. Mas eu gosto de deixar. Gente, as minhas pinturas praticamente, depois que eu comecei a trabalhar só com corante, eu amo. Porque você tem um leque muito grande, tá? Aí vamos supor, eu fiz aqui, tô com lápis, ou fiz um desenho, bababá. Eu posso, só que eu tenho que tomar cuidado com a borracha, porque eu posso engordurar. Mas no caso do lápis, eu posso até apagar, gente. Por que tudo isso? Porque ele é fácil, ele é um corante, ele tem uma facilidade. Então, volto a falar, não se deve criar relevo, fazer vai ficar em alto relevo, não. A não ser que você misture o corante num relevo, aí você vai ter ele gordinho, mas ele vai ficar chapado. Agora, vocês estão preparados para a coisa mais maravilhosa da vida? Mostrar. Então, eu falei para vocês, ó, esse é o giz, tá? Ó. Ó. Tá? Se eu vou passar um pincel, vamos supor que tá com esmalte, ó, eu tiro ele. Tá? Então, por isso que eu tenho que depositar. E vocês têm que, assim, ficar... Então, olha, eu tenho várias cores. Foram sintetizados, ó, gente. Tem o verde, tem o azul, que é esse azul maravilhoso, tem o amarelinho, tem o marrom. As cores vermelhos, tanto no pigmento quanto no corante, e os amarelos, eles são complicados nas queimas, tá? O pigmento, o corante, ele sofre, né, alteração com a cor, ele sofre alteração, a fixação. O pigmento, ele antigamente não era queimado, agora ele é queimado porque ele é processado. Como eu mostrei para vocês no caso até mostrei o amarelo, que é a tinta de porcelana, em underglaze, e que você pode colocar no greenware. Gente, chique, greenware é argila úmida, tá? Argila na hora que você tá modelando, ou no biscoito. Só que é o seguinte, requer mais cuidado ainda do que o giz e o lápis. Deixa eu só falar para vocês, para quem tem vontade de ter conhecimento da história, essa história do cobalto blue, para quem me perguntou do azul cobalto, do índigo blue,
que é maravilhosa, gente, é bárbaro. Quem quiser saber desses links do azul cobalto, não sei, não lembro, desculpa quem me perguntou, e do índigo, eu passo para vocês, é uma pesquisa que eu fiz na internet, muito legal, posso passar, tudo bem. E esses dados aqui também, se alguém depois tiver com vontade de ter um pouquinho mais, me escreve que eu tô por aqui. Vocês gostaram, gente? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida de corante? É, uma boa pergunta. Vocês ficaram com dúvida? Agora vocês já sabem? Dão aula já de corante e pigmento? Já sabem? Hein? Valeu? É porque eu quero saber se eu expliquei bem, se ficou faltando alguma coisa. Ah, legal, gente, que bom. Porque é pesquisa, viu, gente? Não é fácil, porque você pega muitos conceitos e muita coisa errada, embaralhada por aí, que deixa a gente meio atormentado. Essa apostila, então, quem é do meu curso, depois eu vou ver se eu mando, tá? Mando um linkzinho, tá? Que são as minhas protegidas, porque eu ia dar isso no curso, mas eu falei, é melhor dar na live que fica mais legal. Gente, falou? Obrigada.